Enquanto o brasileiro vê a impressionante eficiência de Lula e do PT em aumentar impostos e destruir a alegria de comprar uma roupa ou um eletrônico importado mais barato, o argentino aumentou suas compras no exterior em 55%. Maldito Lula que nos fez ter inveja de argentinos. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Gara do Deserto, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Para aquele bando de socialistas limpinhos que passaram os últimos anos defendendo a indústria nacional e a soberania econômica, saibam o seguinte: os argentinos ampliaram em 55% as compras no exterior após a abertura comercial promovida por Javier Milei. Contra fatos não há argumentos. Não adianta dizer que a taxa é para as empresas, que o imposto já existia e só não era cobrado, ou qualquer outra besteira repetida por Felipe Neto e Janja. O fato é que o Brasil está pagando mais caro em produtos importados e o argentino está pagando mais barato. Em poucos anos de governo, com redução de barreiras, simplificação de regras e menos interferência estatal, o argentino comum voltou a fazer algo absolutamente banal em qualquer país minimamente civilizado: comprar produtos importados pagando menos e com menos obstáculos. Como é bom ter um presidente. Sim, a frase é essa mesmo, e o uso aqui é propositalmente irônico. Durante o governo Bolsonaro, a esquerda brasileira repetia essa frase ao comparar Bolsonaro com Alberto Fernandes, presidente esquerdista da Argentina na época, já que, diferente de Fernandes, Bolsonaro não queria trancar o cidadão em casa até ele morrer de fome. Pois bem, hoje quem pode dizer isso com lastro na realidade não é a esquerda, mas sim a direita, e a comparação dói para os canhotos. Dói porque expõe o contraste entre dois projetos opostos de sociedade que estão se desenrolando ao mesmo tempo, lado a lado, em países muito semelhantes, separados apenas por uma fronteira e por escolhas políticas radicalmente diferentes. Talvez a única coisa realmente boa do atual governo Lula seja o fato dele estar acontecendo ao mesmo tempo que o governo de Milei, permitindo que até o mais ignorante dos brasileiros observe em tempo real o que um governo socialista faz com um país e o que um governo abertamente capitalista é capaz de fazer quando, ao menos parcialmente, resolve sair do caminho do socialismo. Enquanto isso, do lado de cada fronteira, Lula fez algo maravilhoso para nós brasileiros. Fez as compras internacionais despencarem devido à sua famigerada taxa das blusinhas. Afinal, o brasileiro ama pagar caro e consumir menos, pois se não gostasse, não teria votado em petista. Esse roubo, apelidado de taxa das blusinhas, encareceu produtos, desestimulou o consumo e puniu justamente o brasileiro mais pobre, que encontrava nos sites estrangeiros uma chance de acessar bens que o mercado interno, protegido e cartelizado, nunca fez questão de oferecer a preços razoáveis. Comprar do exterior no Brasil lulista é algo tratado como um pecado, quase uma traição à pátria. Já na Argentina de Milei é tratado como algo que sempre foi, uma troca voluntária entre adultos. Com a flexibilização das regras de importação, os consumidores argentinos passaram a acessar mais produtos, pagando menos impostos e enfrentando menos entraves burocráticos. As compras fora do país cresceram 55% após as mudanças iniciais promovidas por Milei. Esse tipo de resultado positivo não acontece por milagre, mas porque o Estado saiu um pouco da frente e deixou as pessoas agirem. Chega a ser engraçado notar como esse tipo de dado positivo causa pânico nos círculos esquerdistas. Afinal, se permitir importações melhora a vida do consumidor, o discurso protecionista de Lula começa a ruir. E ainda por cima isso expõe a hipocrisia da esquerda, que se diz a favor dos mais pobres, mas que é a primeira a dificultar o acesso do pobre a um bem mais barato. Desde que Milei assumiu, a inflação vem caindo, a economia vem se recuperando e o poder de compra dos argentinos começa timidamente a respirar. Depois de anos de sufoco impostos por governos de esquerda, a Argentina não virou um paraíso libertário, longe disso, mas ao menos parou de cavar mais fundo o próprio buraco em que estava metida e começou a tentar sair dele. Para quem vinha de décadas de populismo, já é uma revolução. Não há dúvidas de que Milei é libertário, mas como presidente ele não consegue colocar em prática nenhum por cento do que gostaria. O Estado argentino continua grande, embora muito menor do que estava antes. O dinheiro continua sem valor, embora estivesse pior com os peronistas. E a burocracia continua muito pesada. Ainda assim, mesmo esse pouquinho de liberdade já está produzindo efeitos visíveis. Agora imagine o que aconteceria se a Argentina continuasse avançando nessa direção, em vez de recuar para a esquerda como normalmente acontece. O contraste atual com o Brasil é vergonhoso para nós. Aqui, Lula age como se taxar fosse um esporte, e ele fosse o campeão mundial.
Na visão libertária, esse negócio de taxar a movimentação de um produto de um lugar para outro do planeta é comunismo puro e simples. Se eu quero comprar um produto e alguém quer me vender, ninguém deve se meter no meio e encarecer a minha compra. O Estado não produziu esse produto, não transportou, não embalou e não trabalhou para pagar por ele. Ainda assim, exige a sua parte. E no caso de Lula, que é notoriamente guloso por impostos, essa parte às vezes é o valor integral do produto, já que há impostos que cobram quase 100% do valor original de um item importado. Na prática, o que o Estado faz é se comportar como um atravessador armado, encarecendo trocas voluntárias e punindo quem tenta fugir dos altos impostos que já pesam sobre as empresas e produtos brasileiros. A Argentina, ao menos neste momento, decidiu testar o caminho oposto e está colhendo os resultados positivos. O consumidor voltou a ser tratado como alguém que importa, literalmente. O brasileiro, sob Lula, voltou a ser tratado como súdito de um feudo miserável, violento e caro. Diante disso, é impossível não levantar uma hipótese no mínimo polêmica. Talvez, apesar de todo o mal que Lula faz ao Brasil, essa eleição dele tenha sido necessária. A história está cheia de exemplos em que povos só aprendem após experimentarem o fundo do poço. O povo judeu, por exemplo, precisou ser levado ao cativeiro da Babilônia para compreender certas lições duras sobre escolhas e consequências. Talvez os brasileiros precisem ser levados ao cativeiro lulopetista para aprender a parar de votar em pinguço, corrupto, ladrão e socialista. A Argentina já cometeu os exatos mesmos erros que o Brasil e pagou um preço altíssimo por isso. Quando o limite foi alcançado, escolheram alguém que prometeu apenas fazer o óbvio: cortar gastos, reduzir interferência estatal e tratar adultos como adultos. O Brasil, ao que tudo indica, ainda insiste em aprender pela dor. Se os argentinos voltarem a eleger um esquerdista, eles serão tão burros quanto os brasileiros que voltaram a eleger Lula. Não há como dourar essa pílula. Há escolhas que são apenas escolhas ruins, e insistir nelas é implorar pelo cativeiro. O exemplo está aí, a poucos quilômetros de distância, para quem quiser ver. Um país reduz barreiras e vê seu povo comprar mais coisas, pagar menos e respirar aliviado. Já o outro aumenta impostos, cria taxas novas e colhe a queda do consumo e a menor oferta de produtos, especialmente para os mais pobres. Um trata o comércio como algo natural, o outro como crime. Essa diferença gritante entre os caminhos trilhados pelo Brasil e pela Argentina servem para o mundo inteiro como um argumento de que as ideias socialistas são ultrapassadas e já deveriam ter caído junto com o Muro de Berlim. Esse ano é ano de eleições. Se o povo brasileiro for alguma espécie de masoquista, votará em Lula novamente. Se por outro lado, quiser recuperar algum nível de liberdade e prosperidade, precisará olhar para o exemplo argentino e fazer o oposto do que vem fazendo há décadas. Colocar no poder um presidente capitalista e, de preferência, um libertário. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!